E aqui um outro clássico, né, de um personagem que ficou eternizado aí, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O Oscar Wilde, ele foi um escritor que passou por muitas complicações na sua vida, né, e teve muito problema em relação à sua homossexualidade. Numa época de uma sociedade muito mais conservadora, inclusive aqui ele faz uma crítica aberta, escrachada à sociedade de Londres, né, inglesa, britânica, daquele tempo. E Oscar Wilde, ele cria um personagem que é extremamente belo. E o livro começa com o pintor pintando, né, lá, falando, aí ele todo, né, tem uma estética literária cheia de poesia, cheia de rococós, né, e vai trazendo esse cenário, e Basil, que é o pintor, está ali pintando Dorian Gray, e aí chega o Sr. Henry. Sr. Henry é a personificação de Mefisto, né, do adversário, do diabo mesmo. Ele vem para jogar uma ideia na sua cabeça e para você ficar martelando isso, e ele contamina, ele envenena. Ele é uma pessoa com uma frieza e um calculismo quase perverso, né? E ele tem frases muito impactantes, muito impactantes. E numa dessas, quando ele conhece o Dorian Gray, ele fica impressionado com a beleza do jovem. E ele fala, nossa, uma beleza assim nunca devia morrer, né? Você é muito belo. E ele chama a atenção daquilo, e ele dá a entender a Dorian Gray que ele só tinha aquilo. Que aquilo ia ser o que valia a pena viver, era por aquilo. Senão, você vai ver, quando você envelhecer, tudo vai ficar mais ou menos. Você está no auge, e aí nisso há um feitiço que acontece. É uma ficção, é um livro de ficção. O Dorian Gray, nesse momento, ele é tragado por essa sombra da vaidade. E ele não consegue parar de pensar nisso, e não fica claro, porque esse livro, ele é aquele clássico pacto com o demônio. Só que não tem esse pacto. Tudo acontece... Você falou assim que ele fica cego pela sombra. Mas no momento em que ele tomou a opção de aceitar a proposta do outro lá, ele tinha consciência da vaidade. Ele estava fazendo aquilo pela vaidade. Ele ainda era ingênuo, ele ainda não tinha consciência de como a beleza dele impactava no mundo. Então era só uma beleza. Ele não tinha consciência. Quando o Henry fala, aquilo passa a se tornar. Ele come do fruto proibido. E ele é expulso do paraíso da ignorância, da inocência. Ele era um jovem inocente. Só que nesse momento acontece o feitiço e ele olha para o quadro e ele fala, eu gostaria de ficar sempre assim. Eu gostaria de nunca envelhecer. E aí isso acontece. Só que ele troca de papel com o quadro. E aí é muito interessante, porque o quadro vai envelhecendo e vai assumindo várias características que eram para vir para ele, né? E ele fica sempre intacto, como um boneco de porcelana. E aí vai acontecendo, e aí ele vai se corrompendo. Ele vai sendo... É como se ele fosse tomado por esse poder também que ele influenciava. Essa beleza trouxe grandes ganhos na sociedade. Ele era convidado para os melhores lugares, né? Então ele ganha muito com isso. E ele se apaixona por uma mulher, mais no início, né, se apaixona por uma atriz que está ali interpretando Shakespeare, e ela interpretava de maneira muito impressionante. E ele se apaixona por ela ali, e eles começam uma relação, e aí ele chega lá para o Henry e para o Basil e fala, eu vou me casar, eu encontrei a mulher perfeita. Isso ele já estava ali no processo. E aí ele chama os dois para ir ver ela interpretar. Só que na interpretação, ela é bem medíocre nessa atuação. E aí os dois chegam e falam, olha, por que você se interessou por essa mulher? Que interpretação medíocre, era uma péssima atriz.
E o Henry lá de novo, né? O diabinho no ouvido dos desenhos antigos, quando mostrava o anjinho, o diabinho, o Henry é o diabinho. E aí ele fala, não, você consegue coisa muito melhor, você vai se prender. Aí ele fala todo o discurso sobre o casamento, né, a crítica ao casamento, ele mesmo, eu vivia traindo a esposa, era um casamento só de aparências, não sei o quê. E aí o Dorian Gray, ele imediatamente ele vai conversar com ela e fala, o que aconteceu? Você me humilhou. Né? Aí de novo, olha o homem do subsolo vindo. Você me humilhou, trouxe aqui os meus amigos para te ver. Isso, ele pega como uma ofensa pessoal isso. E ela fala, me desculpe, mas na verdade, antes eu interpretava Shakespeare na forma de Julieta, né? Só com algo que eu tinha na minha cabeça. Então era uma projeção romântica, mas agora eu tenho você, agora eu estou realmente apaixonada. E aquela projeção então não faz mais sentido para mim, eu não consigo mais interpretar. Ela se permitiu viver a coisa. Mas ele não, ele queria aquela imagem perfeita. Né? O romantismo é isso. O romantismo é projetar a perfeição na imperfeição. Se a gente for resumir o romantismo, ele é isso. Né? É querer ser eternamente jovem, né? É enxergar só as qualidades do outro, não enxergar os defeitos. Né? É também trazer uma imagem inflada e camuflada sobre si e passar isso para o mundo. Uma pessoa romântica é uma pessoa ingênua, uma pessoa que quer permanecer no Éden para sempre, que não quer provar do fruto do conhecimento. Só que isso é impossível, aí gera-se um paradoxo. Gera-se o que a gente chama da síndrome do puer eterno, né? A síndrome do que quer ser eternamente jovem. E o Dorian Gray é o puer, né? É o grande puer, e é o puer que se realiza de uma forma ficcional, né? Porque de fato ele fica eternamente jovem. Só que ele vai se corrompendo, porque aí ele termina com essa mulher violentamente, né? Fala, não quero mais saber de você, humilha ela e sai, ela se mata. Ele ainda tem culpa no primeiro momento, né? Ele ainda é tomado, e aí se desconversa, né? O Henry de novo convence ele de que aquilo não era importante, de que ela fez o que ela tinha que fazer. Enfim, as coisas, sabe, vão saindo do rumo e ele vai entrando naquele lodo que o homem do subsolo fala lá e ele vai só se afundando. Né? E ele, para manter essa juventude e esse poder e essa atração, as pessoas começam a desconfiar, então ele tem que sair. Uma hora o Basil pede para ver o quadro, só que depois ele percebe que tudo que ele vai fazendo, principalmente as coisas feias, vão indo para o quadro e transformando o quadro numa coisa meio monstruosa. Então o quadro é a própria manifestação da sombra dele. Ele está na persona ilibada, né? E ali ele tem... Imagina se a gente tivesse um quadro que mostrasse exatamente a nossa sombra. Né? Só que ele não pega isso para o autoconhecimento, para aprimoramento. Ele pega isso para... Aí o que ele faz? Ele tem medo que qualquer um veja esse quadro. Porque as pessoas vão sacar e vão perceber, vão ver a alma dele. Então ele tranca, nem os criados que trabalham na casa podem ver esse quadro. Ele tranca. Numa dessas, ele voltando de viagem, à noite, Basil fala, eu vou expor aquele quadro, você pode me emprestar? Aí ele fala, não, de forma alguma, a gente combinou, não sei o que e tal. Aí ele fica meio preocupado. E aí vê que Basil está, não, mas eu que fiz o quadro, né, e tal, deixa eu ver pelo menos esse quadro, tudo bem se não quiser, mas deixa eu ver. Aí ele convida para casa, ele fica tão paranoico que Basil não vai e assassina Basil, né, que era um grande amigo dele. E aí ele vai se corrompendo, vai entrando, vai nas casas de ópio, né, vai tendo vários problemas que a alma dele vai sendo realmente totalmente corrompida e totalmente puxada, né, para essa sombra. E aí eu vou deixar o final para quem quiser. Mas ele faz alguma coisa em relação à sombra. No final há um movimento de redenção, vamos dizer assim. Ele não sucumbe totalmente. No final há um movimento que eu deixo para vocês. Muito fica, não me lembro mais. Dá conta dele.
Então, algumas falas, aqui alguns trechos. Meu caro rapaz, qualquer pessoa pode ser boa no campo, disse Lord Henry sorrindo. Olha a mentalidade maquiavélica de Lord Henry. Ali não há tentações. É esta a razão pela qual as pessoas que vivem longe da cidade são tão completamente incivilizadas. A civilização não é absolutamente uma coisa fácil de se atingir. Há apenas duas maneiras de um homem alcançá-la. Uma é ser culto, a outra é ser corrupto. A gente do campo não tem oportunidade para nenhuma delas, de modo que fica estagnado. Agora, a ideia que ele traz aqui do homem do campo é a ideia do paraíso. Né? E ele então entende que há algo para se pensar nessa frase. Né? Essas duas maneiras, né, que ele coloca, ou ser culto ou ser corrupto, aí ele está falando, então a salvação está no pensamento, eu vou vir para esse mundo de racionalidade, intelectualidade, adquirir conhecimento e por isso ter poder, ou ser corrupto, porque aí, de certa maneira, também eu vou manipular as coisas para ter algum tipo. Obviamente que não tem só essas duas. Né? O ideal seria um equilíbrio, e é possível consciência sem isso. Mas aqui, de novo, ele traz aqui o paradoxo entre pensamento e sentimento, né? Entre a razão, entre isso que é extremamente pregado nesse processo de civilização, de avanço tecnológico. Né? A nossa educação não é uma educação de maturidade emocional. Nossa educação ela é puramente racional, ela se preocupa com isso. Né? Onde que a gente aprende a ter inteligência emocional? Nas situações da vida, se der sorte de encontrar pessoas maduras, porque elas estão cada vez mais raras. Né? A ideia é que o problema dessa frase do Lord Henry é que o excesso de pensamento ele gera uma frieza, né, que anula o sentimento. Isso foi a grande crítica do Jung. Ele fala isso em quase todas as obras. Quase todas as obras, de uma forma ou de outra, ele mostra assim, o choque entre instinto e cultura, né, e como que o enaltecer do pensamento, da razão, da lógica, né, do cartesianismo, matou a alma. E esse desequilíbrio precisa ser corrigido. Se a gente tem consciência disso, a gente pode fazer algo a respeito. Quantas vezes essa é temática de consultório? Muitas e muitas e muitas vezes, né, no setting terapêutico. Porque vem a pessoa pura razão e os sentimentos aparecendo nos sonhos, né, na forma de personagens monstruosos que vêm perseguindo, que vêm atacando, que vêm chamando para o reconhecimento, e a pessoa continua nas suas afirmações unilaterais. E isso que é o problema. Aí é o único momento onde a sombra se torna agressiva e violenta. A gente vê isso no Dom Casmurro, a gente vê isso no Dorian Gray, a gente vê isso no Homem do Subsolo, que realmente, como a Solange disse, é a representação de todos nós. Né? E é claro que uns lidam melhor que outros, pelo menos a partir da consciência, né, dessa sombra. Como eu disse, só ter consciência não é suficiente, né? É preciso fazer movimentos, é preciso sair da zona de conforto. Outra citação aqui do Dorian Gray. Cada impulso que procuramos abafar fermenta em nosso espírito e nos envenena. O corpo peca uma vez e acaba com o seu pecado, pois a ação é um meio de purificação.
Isso é palavra do Lord Henry, mas dá muito o que se pensar também. Nada resta, então, a não ser a lembrança do prazer ou o luxo de um arrependimento. A única maneira de uma pessoa livrar-se da tentação é ceder a ela. Se resistir, se resistir, a alma adoecerá por ansiar pelas coisas que proibiu a si próprio, por desejar aquilo que suas leis monstruosas tornaram monstruoso e ilícito. Há muita sabedoria nessa frase. Né? Agora, de novo, uma ressalva, porque aqui o Lord Henry ele vai puxar tudo para esse lado, né, mais corrompido. Ele optou pela corrupção. Agora, um lado não corrompido, assim, como é que você cede a sua sombra? Né? Aí há ressalvas. Eu vou trazer uma animaçãozinha aqui que mostra uma possibilidade, não é a única. Né? Mas tem muitas maneiras de eu me relacionar com a minha sombra. Tem eu ser totalmente inconsciente, ela me tomar e atuar a partir de mim, e eu nem perceber isso, e causar vários estragos para mim e para os outros, mas a vida vai seguindo assim, na inconsciência. Né? Tem o homem do subsolo ali que é muito consciente de tudo que está acontecendo, ele vê a hora que está acontecendo e ele vai e age o contrário. Ele gostaria de agir diferente, mas ele não sai da zona de conforto. Que é extremamente desconfortável. Esse nome é um pouco ruim, né? Porque a gente pensa assim, a pessoa não sai da zona de conforto, então ela está muito bem. Não, algumas zonas de conforto são destrutivas ao extremo. Né? Mas o homem do subsolo não sai da zona de conforto. E ali, então, é outra forma de lidar com sombra. Eu reconhecer... Ele teve recursos para sair, essa é a minha... Então, todo mundo pode buscar recursos, né? Agora, por exemplo, numa sociedade onde isso não é exaltado, né? Onde não há espaços para isso, fazer isso sozinho é mais difícil. Eu acho também. Né? Fazer isso sozinho é mais difícil. Então, por isso que o Freud ele tinha uma visão bastante pessimista do processo, mesmo do processo terapêutico. Né? A psicanálise ela era não intervencionista, e ficava muito ali no remoer a sombra, até você ter consciência da sua sombra. E aprender a conviver com isso. Essa era mais ou menos uma visão freudiana. Né? A visão psicanalítica, ortodoxa, é de uma não intervenção. Assim, aprenda a reconhecer os seus fantasmas e a lidar com eles. Né? Que é uma maneira que eu entendo que traz um bom grau de autoconhecimento e às vezes até ferramentas assim, para você lidar. Só que o Jung acreditava que a gente podia ir um passo à frente. Né? Que o Adler, inclusive, já propunha o processo de reeducação. Tá, eu aprendi dessa maneira e agora eu estou entendendo. Eu aprendi com a vida a agir dessa maneira e agora eu estou entendendo por quê. Aos poucos eu vou mudando o meu comportamento e aos poucos eu vou saindo desse padrão. É fácil? Não, porque você vai contra todas as suas referências. Né? Você vai contra a sua base. Mas é possível, muitos fizeram. Muitos fazem, muitos vão continuar fazendo. Mas são muito poucos em relação à totalidade. A grande massa ela vai sendo levada pela sombra mesmo, né? De forma inconsciente. Então essa seria uma terceira forma de lidar com a sombra. Né? Ter consciência e fazer algo a respeito. Então você pode estar inconsciente, você pode ter consciência e não fazer nada, e você pode ter consciência e tentar, pelo menos, fazer diferente. Né? Dependendo do estrago que aconteceu lá no início. Né? Porque se a gente pegar um filme, que também é um livro chamado O Perfume, ali mostra a história de um psicopata que mata as mulheres para fazer perfume. Né? É genial aquele livro. Aquele ele fala da sombra coletiva, assim. É um livro e também tem um filme. Né? Que nesse caso o filme é bom como livro. No caso do Dorian Gray tem um filme péssimo. Não pegue aquele filme como referência. O Dorian Gray tem que ler o livro. Eles mudam coisas que assim, são muito importantes para a narrativa do livro. Então não vejam um filme do Dorian Gray. Mas o filme é muito bom. E o filme já mostra assim, o nascimento do menino. A mãe está numa feira, uma mãe assim, todo o cenário nojento, uma mulher toda nojenta, aí ela para o menino no chão e ela chuta ele assim.
sabe? E esse menino vai sobrevivendo, né? E ele se desenvolve com um ódio desse mundo que o rejeitou. E aí você vê surgir uma pessoa extremamente perturbada. Eu não esperaria, assim, seria uma ingenuidade pegar e falar, não, vamos pegar essa pessoa aqui, tratar, e ela vai se tornar totalmente reformulada para o mundo. Tem estragos no primeiro momento da vida que muitas vezes podem ser irreversíveis, né? Numa visão utópica, talvez a gente poderia tentar querer acreditar que não, todos os casos são possíveis de chegar, né? Mas, infelizmente, a realidade não. Primeiro que muitas pessoas não têm acesso, né? E depois, se tivesse acesso, teria que pegar um profissional fantástico, né? Que conseguisse acessar essa pessoa. E depois, só o profissional fantástico não é o suficiente, porque a pessoa teria que querer muito superar as questões. Então, são muitos cis, né, para um caso desses grave, extremo. Né? Por isso que o Freud só olhava para a neurose. Ele não olhava para a perversão, porque primeiro o perverso nunca vai buscar ajuda. O perverso, ele está na cabeça dele certo, né? Porque o mundo vai funcionar para servi-lo. O psicótico também, ele tem o ego fragmentado, é muito difícil trabalhar. É bastante difícil. Freud não trabalhava com psicose. É uma pessoa cindida com a realidade, né? É uma pessoa cindida, que realmente ali vai se afastar da perversão. Assim como o último filme do Coringa, que é um filme muito interessante para se estudar o fenômeno de sombra coletiva, né? Porque ele faz uma crítica social muito interessante. E ali também, ele não é perverso, né? O Coringa, esse Coringa criado aí nesse último personagem, ele é psicótico. Né? Ele é psicótico porque, na cabeça dele, ele está agindo de forma coerente. Né? Só que é dentro de uma realidade que não segue o princípio da realidade. Né? O perverso, ele tem consciência de como as coisas funcionam, mas ele quer passar por cima para tirar benefício próprio. Ele manipula, ele simula, ele passa por cima, ele assassina, né? Ele segue o seu caminho. Né? Já o psicótico não. Né? Então, assim, a sombra coletiva, ela muitas vezes, ela influencia todo mundo, sem exceção, né? Mas dos psicóticos isso vem com uma força muito grande. E aí a violência a gente pode ver vindo numa escala assim, hitleriana. Né? Hitler foi uma pessoa que, segundo Jung, a interpretação que ele dá, ele pega aquela sombra daquele povo alemão, ele tem um capítulo chamado Wotan, né, onde ele vai falar ali da psicologia de massas, de como que o inconsciente coletivo pode atuar a partir desses arquétipos e tomar toda um povo. E ele fala, os alemães sofreram isso exatamente por excesso de racionalidade. Um povo extremamente culto, onde saíam dali os grandes gênios da música, da arte, da filosofia, de todos os campos, mas muito racionais, e aí o sentimento vai lá para baixo. Função inferior de todo mundo é o sentimento. Aí chega um cara, né, com uma lábia, com poder de magnetismo, de influência, e aí por trás o Jung entende que tem o arquétipo de Wotan, que era o deus Odin, né, dos nórdicos. Wotan era um deus sedento de sangue. Quando o cristianismo veio, ele abafou o paganismo. Só que o paganismo ele não desapareceu, ele ficou no subsolo coletivo. E aí o paganismo foi ganhando força, ganhando força, ganhando força, o racionalismo foi ignorando que existe sentimento, que existe alma, né? A negação da alma, a negação de tudo que é sensível, tudo que transcende o homem, e aí vem esse arquétipo, e vem o nazismo e causa a atrocidade que fez. É uma leitura muito interessante que o Jung propõe. Né? O povo inteiro que é tomado por uma sombra coletiva. Esses movimentos de massa, a gente vê... A última citação. A beleza, a verdadeira beleza, termina onde começa uma expressão intelectual. A inteligência é em si uma espécie de exagero e destrói a harmonia de qualquer rosto. Em Henry, de novo. No momento
em que uma pessoa se senta para pensar, torna-se toda nariz, ou toda testa, ou qualquer coisa horrível. Veja os homens que obtiveram sucesso em profissões intelectuais, como são hediondos. De novo aqui, mostrando a beleza aqui como uma forma sutil, né, como algo aí do sensório, né, da sensação, do que não é relacionado a esse intelectualismo, e quando a pessoa se volta para o intelectualismo, ela se afasta da beleza. Essa frase, ela é também bastante interessante. Então, assim, o Henry como o Satã, como o adversário, né, como o diabo, como aquele que vem mostrar as coisas nu e crua, falando às vezes até de uma forma bonita, mas ao mesmo tempo que você percebe meio com o poder de corromper, ele vem falar verdades. Às vezes a verdade que vem da sombra, muitas vezes ela vem levemente distorcida. Né? E por isso que às vezes a gente tem um pesadelo e a nossa sombra chega, pega igual, que nem um caldo no mar, né? Vem com uma onda, te atropela, te deixa de cabeça para baixo e você sai assim, descabelado, sem ar, né? Porque essa sombra veio e às vezes a forma de comunicação dela é essa. Né? Vai falar, e esse é o impacto que tem sobre você. Você acorda e você... E aí depois você vai olhar o que é isso, de onde isso vem, né? Ou não fazer nada e vida que segue, mas pagando o preço por isso. Sim, só que o Jung empresta o termo de um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, chama enantiodromia. Heráclito ele percebeu que há movimentos pendulares na sociedade e na natureza, e que tudo vai funcionando nesse fluxo. Né? Dele a ideia de que a gente não pisa duas vezes no mesmo rio, por exemplo. Né? Há um fluxo e há um movimento pendular. Então, as gerações que vêm depois, elas vão viver, às vezes, um outro lado do pêndulo. Né? A gente viveu, por exemplo, uma monarquia, um excesso de poder concentrado na mão de poucos e muitas pessoas sofrendo, né? E a gente vê o movimento comunista como uma onda tentando compensar isso, mas causando outros estragos, né? Porque veio sombriamente. Né? A filosofia comunista é maravilhosa na teoria, mas vai ver o que fizeram na prática. É uma atrocidades, né? Governos totalitários. E aí o que acontece? Vem uma onda contra. E a gente vê no mundo inteiro pipocando governos de direita, discursos, né, meritocracia, foco no indivíduo, foco na sua trajetória, e o que importa mesmo é o que você faz, não importa o outro, a solidariedade, né? De novo, distorcido dentro de uma sombra. Os dois lados, né, se a gente for pensar a base ideológica de esquerda e direita, os dois representam aspectos que são complementares e necessários. Né? Então, se a gente fosse entender um governo utópico ideal, seria um governo centro, né? Que entende que há um coletivo e é preciso agir para o outro, para todos terem sim um conforto, mas é preciso fortalecer o indivíduo, porque o indivíduo, né, se ele não é fortalecido, vai se criar a ilusão, então, de que vai sempre existir um Estado que vai prover tudo. E não existe almoço grátis, né? A frase que as pessoas falam muito, né? Principalmente o pessoal do direito. Realmente não existe, alguém vai ter que pagar esse preço. Né? Então, o superpoder do Estado, no final, acaba se corrompendo e vira um grande governo de direita travestido de esquerda. Né? Infelizmente, a gente viu isso acontecendo em diversos lugares. Então, esses movimentos na política, a gente vê grandes enantiodromias, grandes ondas, né? Que hoje a gente está nessa direita sombria dominando o mundo. Mas agora começa a pipocar aí contra movimentos. Você vê China já se preparando para uma guerra. China, um governo comunista capitalista, né? Já uma distorção, assim, uma aberração surgida desses
confrontos, né, dessas enantiodromias, e a gente não sabe o que vai vir. Vai vindo esses movimentos e contramovimentos. E a gente vai observando no coletivo como é que isso afeta e como que eu, como indivíduo, posso... Né? O Jung ele acreditava que a mudança ela surge do indivíduo, ela nunca vai vir da grande massa. Porque a grande massa, ela reduz, rebaixa a sua consciência. A grande massa é muito facilmente tomada pela sombra. Né? O indivíduo ele é capaz de ter equilíbrio e de contaminar positivamente outros. Se ele é equilibrado, ele consegue ensinar equilíbrio. E aí vai surgindo uma onda, né, que vai aos poucos se dissipando. E aí tem um momento que dá um salto quântico, que a gente não volta mais. A gente não... Eu não posso dizer nunca, mas eu não imaginei a gente voltando para a Idade das Pedras. Né? A gente fez muitas evoluções. Então, o homem mudou muito positivamente. Se a gente... Positivamente também é o juízo de valor, mas assim, temos mais conforto, temos tecnologia, temos uma série de coisas que nos permite ter mais conforto do que viver na natureza, sendo caçado por predadores, né? Sofrendo de doenças sem nenhuma tecnologia, sem nenhum remédio. A gente pode dizer que houve uma evolução, né, com o pensamento, mas tudo tem que seguir, só que não segue junto. Vem o racional, você exagera, aí o sentimento fica para baixo, aí depois o sentimento vai para a sombra, vem, puxa, né, puxa o pé, e vai acontecendo esses movimentos. Então isso é um ciclo infinito. Né? Um ciclo infinito. O paraíso fica longe. Aí você tem Fédon, né, o grande diálogo de Platão, onde ele vai trazer na figura de Sócrates a ideia de que a vida que vale a pena ser vivida é só depois dessa vida. Né? Porque essa vida ela está eternamente corrompida. Né? Porque as coisas aqui são corruptíveis. E aí, todo indivíduo é acompanhado por uma sombra. E quanto menos ela estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura e espessa ela se tornará. Isso que a gente está falando o tempo todo. Se eu não me torno consciente da minha sombra, ela vai ganhando corpo, né, no inconsciente, e uma hora ela puxa o nosso pé. Uma pessoa que toma consciência de sua inferioridade sempre tem mais possibilidade de corrigi-lo. Aqui é aquele segundo passo que a gente falou. Essa inferioridade se acha em contínuo contato com outros interesses, de modo que está sempre sujeita a modificações. Quando é recalcada e isolada da consciência, nunca será corrigido. O homem do subsolo, ou Dom Casmurro. E, além disso, há o perigo de que, no momento de inadvertência, o elemento recalcado irrompa subitamente. De qualquer modo, constitui um obstáculo inconsciente que faz fracassar os esforços mais bem intencionados. E a gente vê isso em um homem do subsolo. Ele é bem intencionado, às vezes. Ele tenta, ele imagina, ele vou tentar fazer diferente, mas chega na hora, ele é tomado e cai.